Olá, você, estamos chegando. O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar os desafios enfrentados por mulheres que atuam no agronegócio. Os 50 anos da Embrapa foram homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa. No estúdio, uma entrevista com Luiz Carlos Guilherme, pesquisador da Embrapa Cocais e criador do Sisteminha, que após 21 anos ganhou versão voltada ao empreendedorismo comunitário. Você vai ver também a agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do estado. E mais, o artesanato feito com a fibra da palha do Buriti, em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar. E a gente começa o programa de hoje mostrando a presença feminina no agronegócio tem sido fundamental para a adoção de práticas sustentáveis. Mulheres maranhenses têm se destacado em implementação de técnicas de conservação do solo e na busca por soluções que minimizem o impacto ambiental da atividade agrícola. Um mercado que cresce a cada dia, repleto de desafios enfrentados pelas mulheres que trabalham no campo. Longe de estereótipos, Dona Lúcia tem assumido o papel de liderança e gerenciamento em sua propriedade rural, no município da Raposa, trazendo uma perspectiva única e valiosa. No cenário do agronegócio, a participação da mulher tem se destacado cada vez mais, impulsionando o setor. Eu comecei há uns 12 anos atrás, devido mesmo à falta de trabalho. Eu me vi numa situação sem trabalho e aí eu resolvi encarar, porque meus pais já moram aqui há algum tempo e tem a terra, Então eu vi sem oportunidade de trabalho fora, eu com filho para criar, e daí eu já não levei mais como um servicinho qualquer. Eu comecei a pesquisar, aprender sobre o trabalho, como produzir melhor, procurei pessoas para me ajudar nas vendas, clientes, comecei a investir. O celular foi um parceiro, na divulgação, e até hoje eu estou aqui, trabalhando, Cresceu. O Maranhão possui mais de 130 mil produtores rurais. 39,5% das propriedades rurais são gerenciadas por mulheres. Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados. A falta de acesso a crédito, as dificuldades logísticas e a desigualdade de oportunidades são obstáculos que muitas mulheres enfrentam no agronegócio. Mas com determinação e apoio, elas têm mostrado sua resiliência e capacidade de superação. As dificuldades são imensas, porque só o fato de ser mulher já é um empecilho grande, que a gente tem, Apesar de que melhorou bastante, Nesse caso, para nós mulheres, mais uma mulher investir em agricultura não é comum, Isso é mais serviço para homem, porque é um serviço braçal, Mas aí eu procurei pessoas que entendiam do assunto também para me ajudar e comecei a pesquisar. Eu tenho um agrônomo à minha disposição, graças a Deus o Senai ele me acompanha, Isso é muito bom para mim, porque eu tiro minhas dúvidas, além das pesquisas que eu faço, A presença feminina no campo tem sido fundamental para a adoção de práticas sustentáveis. Mulheres têm se destacado na implementação de técnicas de conservação do solo, uso responsável dos recursos naturais e na busca por soluções que minimizem o impacto ambiental da atividade agrícola. Dona Lúcia me fornece produtos de extrema qualidade. Ela deixa muitas vezes de usar o agrotóxico para usar outras alternativas, então isso no produto final conta muito, que é o produto bem fresquinho. Então, no dia que eu vou fazer entrega em algum restaurante, eu venho pela manhã e já entrego o produto fresco, então o tempo de prateleira dele é muito curto. A participação da mulher no agronegócio é um caminho sem volta. Presença que traz inovação, sustentabilidade e uma nova perspectiva para o setor. É essencial que haja cada vez mais incentivos e políticas públicas voltadas para o fortalecimento e empoderamento das mulheres rurais, reconhecendo sua importância fundamental no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. É ter força de vontade, é não desistir, é não pensar que não vai conseguir, porque se for pensar assim não consegue. Agora tem que ter metas, Se não tiver uma visão, não consegue, tem que ter muita força de vontade.
Desejamos toda a força e incentivo e melhorias para as mulheres que trabalham no campo, assim como oportunidades iguais. A Embrapa foi homenageada pelos 50 anos em uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Maranhão. A solenidade, bastante prestigiada, foi proposta pelo deputado Júlio Mendonça. Vamos dar uma olhada como foi. A sessão solene marcou os 50 anos de história da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma instituição aliada do homem do campo e responsável pelo desenvolvimento da pesquisa agropecuária no país. A presidente da Lema abriu a solenidade e, durante o pronunciamento, ressaltou a importância da Embrapa enquanto patrimônio nacional e que propicia a chegada de comida na mesa dos brasileiros. Esses projetos, essa convivência com a tecnologia da Embrapa, que embora muito que silenciosamente vai mudando a vida e a realidade de muitas pessoas, de muitas famílias do campo. E isso me emociona, me dá uma gratidão no meu coração, porque o meu município ele foi beneficiado com vários projetos de pesquisa da Embrapa. A Embrapa foi uma grande parceira no meu município de Urbano Santos e ajudou muito o município. A iniciativa da homenagem foi do deputado estadual Júlio Mendonça. O parlamentar ressaltou que nas últimas 5 décadas, com o advento da Embrapa, houve uma melhoria na qualidade do que é produzido no campo em nosso país. A Embrapa teve um papel importantíssimo, né, no desenvolvimento tecnológico, no aumento de produtividade e nessa busca da superação desse desafio, né, que é produzir com sustentabilidade. Aqui no Maranhão também desenvolve um papel importante através do seu escritório local, né, onde nós temos o presidente Marcos Bonfim, que é maranhense, aqui de Miranda, né, que é egresso da UEMA e que conhece a nossa região com muita propriedade. Então nós esperamos que nesse momento a Embrapa continue fortalecendo o agronegócio e a agricultura familiar, né, gerando emprego e renda. A homenagem da Lema reforça a importância desta empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, criada para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária que garanta ao Brasil segurança alimentar e posição de destaque no mercado internacional de alimentos, fibras e energia. O chefe-geral da Embrapa, Cocais, agradeceu o reconhecimento feito pela Casa do Povo Maranhense. É uma grande honra para a gente. A Embrapa foi criada exatamente para ser uma instituição mais próxima do setor público, mais próxima do setor privado, da sociedade, para gerar desenvolvimento. E ao longo desses 50 anos, acho que tem sido assim, uma demonstração de que a ciência, tecnologia e inovação associada à política pública pode ser um grande vetor de desenvolvimento. E essa homenagem aqui na Assembleia, que nós agradecemos muito a menção do deputado Júlio Mendonça, acho que é uma oportunidade de nós aumentarmos essa interação, né, mostrarmos o quanto que isso é benéfico e aumentarmos essa aliança em torno do desenvolvimento do Maranhão. O secretário adjunto da Agricultura Familiar representou o governo do estado e observou as parcerias com a Embrapa, que vem melhorando a produção da agricultura familiar no Maranhão e o protagonismo na pesquisa agropecuária. Apesar da Embrapa a gente ter tido uma redução no orçamento passado, com esse novo momento no governo federal como um todo, a gente tem um fortalecimento disso, trazendo novamente novas perspectivas para a gente trazer mais tecnologia e mais pesquisa. Olha, mesmo com o patamar que a gente tem, muito se fala que o Brasil não é um país de pesquisas, mas a gente tem aqui na Embrapa, notícia recente agora, 21 pesquisadores da Embrapa ficaram entre os mais citados no mundo. Isso mostra o poder da pesquisa e o poder da pesquisa no fortalecimento da agricultura e da agricultura familiar. E no programa de hoje, a gente recebe para o nosso bate-papo no estúdio Luiz Carlos Guilherme, pesquisador da Embrapa Cocais, criador do Sisteminha, que após 21 anos ganhou versão voltada ao empreendedorismo comunitário. Eu estou aqui com ele. Bom dia, Luiz Guilherme, seja bem-vindo ao Maranhão no Campo. Obrigado, bom dia. Satisfação imensa. Você que é mineiro. Sim. E como é que nasceu essa ideia brilhante do Sisteminha? O Sisteminha iniciou em 2002, durante o meu doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E a partir do momento da necessidade de se desenvolver uma pesquisa com peixes nativos, nós tínhamos a necessidade de fazer a criação desses peixes em laboratórios. E a tecnologia era muito cara a nível de pesquisa. E durante esse período nós conseguimos desenvolver
um biofiltro, um sedimentador, uma forma de eliminação de amônia e trabalhar os resíduos dos peixes, que permitiu fazer a criação e reduzir o custo dessa criação a nível de laboratório em mais de 95%. A partir daí, essa invenção gerou a solicitação de pedido de patente pela universidade e mais tarde, dentro já da Embrapa, a partir de 2008, nós conseguimos trazer a versão da teoria à prática, colocando disponibilidade para famílias carentes do Nordeste, inclusive do Maranhão, do Piauí, do Ceará, principalmente a Bahia, Pernambuco e atualmente a Paraíba, Alagoas, Sergipe e também o Rio Grande do Norte, ou seja, os 9 estados do Nordeste e avançando para o norte de Minas, para alguns estados como Goiás, Mato Grosso e também países, principalmente na África, como Gana e Uganda, foram beneficiados também com a tecnologia. Olha só que ideia brilhante, Então, quando você estava construindo o seu doutorado, você imaginou como facilitar a vida, especialmente dos pequenos produtores? Na verdade, ele não iniciou nesse sentido. Ele iniciou com um problema que era nosso, de fazer a criação em laboratório para permitir que a gente pudesse ter os resultados a nível de pesquisa. Mas a ideia, a formatação, a partir do momento em que nós conseguimos reduzir o custo, daí que inicia, então, o processo de poder viabilizar para as famílias mais carentes da tecnologia. Então, e ganhou agora essa nova versão para alcançar exatamente isso. Nessa nova versão, nós imaginamos o sisteminha focado na comunidade, para as famílias que estão na comunidade, ao invés do modelo de tratamento individual das famílias que era feito inicialmente. Com isso, a gente visa uma facilidade na aquisição, por exemplo, de insumos específicos, com qualidade e com preço justo para as famílias, além também de facilitar levar a informação, a orientação técnica e depois permitir que viabilize também as fontes de recurso, podendo inclusive ser transformada em formas de política pública como investimento social no sentido do desenvolvimento econômico social. Então você tem um empreendedorismo social onde a meta continua sendo o lucro, porém o objetivo principal é trazer um desenvolvimento social para a comunidade. Então na isso dentro da comunidade é a forma melhor de se combater o problema de fome e miséria que se avança na maioria dos países no mundo, um problema mundial não só do Brasil. Segurança alimentar e o empreendedorismo sustentável, porque é uma cadeia produtiva que se retroalimenta. Sim. O sisteminha, nós podemos entendê-lo como um mecanismo balanceado em que tem a produção diversificada de alimentos de forma escalonada e proporcional às condições que nós encontramos nas famílias. Seja ela o baixo custo dos empreendimentos, fazendo com que as famílias consigam aproveitar o máximo de recurso, de insumo que elas têm no seu entorno, eliminar algumas práticas que se fazem muito comum na agricultura itinerante ou agricultura familiar, como a queimada, a derrubada, a roça de toco, ou a agricultura itinerante. Então a gente consegue trazer para o contorno da casa, em áreas pequenas, que variam de 150 a 1.500 metros quadrados, a possibilidade de criação de até 15 módulos diferentes de produção, dos quais pelo menos 5 são mais efetivos para fazer com que as famílias, a partir do 3º mês, já ganhem autonomia alimentar e com 7 meses já geram a segurança e até o final de um ano começa a geração de excedentes para aumentar a sua renda. Os módulos principais que a gente recomenda, nós temos uma interação muito grande com o módulo da piscicultura, que nada mais é do que um tanque de até 10 mil litros, e nesse tanque são criados uma quantidade de peixe, geralmente a tilápia, para produzir uma biomassa em torno de 30 a 35 quilos de peixe. São peixes pequenos, considerados peixe porção, de 200 a 300 gramas, mas que permite à família se alimentar e produzir 2 a 3 vezes a quantidade recomendada pela OMS, que seria de 12 quilos per capita ano. Uma família de 5 pessoas, mesmo consumindo 60 quilos de peixe por ano, ainda tem uma sobra de 60 a 120 quilos de peixe que ela pode comercializar, gerar um acordo de escambo com os vizinhos
E nessa criação, por trazer tecnologias mais modernas, no caso a recirculação da água, permite, dentro da invenção, né, do biofiltro e sedimentador, o aproveitamento de 100%, por exemplo, do resíduo do metabolismo de proteína dos peixes, que vai gerar amônia, e essa amônia libera o nitrogênio, que forma o nitrito, o nitrato, que vai ser essencial no cultivo das plantas. Esse mesmo processo é repetido para o cálcio, o fósforo, o potássio, o magnésio, o enxofre, de modo que a planta você consegue balancear e ter a quantidade certa para uma planta referência, que no caso do sisteminha seria o milho. Então, a partir do momento do suprimento do milho, você consegue agregar outros grupos vegetais. Então, no primeiro grupo, em conjunto com o milho, que é o que se inicia o sisteminha, há o cultivo da macaxeira, da batata doce, do inhame, da abóbora, do feijão, né? A melancia, e tudo isso numa escala de, semanalmente, ter uma quantidade. Então, com várias culturas. Várias culturas. Num grupo 2, as olerícolas, né, normais que a gente conhece, tanto as folhosas quanto as de fruta, como quiabo, tomate, alface, couve, etc., almeirão, maxixe. Um grupo de chás e temperos, regionais normalmente, e por último as frutíferas de ciclo longo, né, que você pode abranger situações regionais. E a flexibilidade para a criação da galinha de postura, são galinhas de linhagem industrial, aves que conseguem colocar até 300 ovos por ano, né? O frango de corte, para consumo de alimentação diária da família, então são módulos pequenos para o frango tipo industrial, de peito duplo, em que a família, numa escala de 10 pintinhos a cada 10 dias, a partir do 30º dia, consegue abater um frango por dia durante o ano inteiro, né? Logicamente, a necessidade de ter acesso aos insumos, vacinas e tudo, que é o que vai permitir essa escala maior a nível de comunidade, né? Permitindo as oportunidades de negócio de entorno. A Embrapa atua na pesquisa científica e atua também no conhecimento, levando ao produtor o conhecimento para terem uma produção assertiva. Eu colocaria três momentos, né? Nós temos a pesquisa em si, que vai validar os conceitos teóricos, né, que foram desenvolvidos a nível de universidade, que a gente consegue levar ao campo e colocar isso em prática e mostrar que o modelo funciona. Num processo político, né, em que você procura, nas associações e nas representatividades, mostrar a eficiência disso em relação a esse combate à pobreza generalizada. E, por último, na parte econômica, né, em que você tem tanto a sustentabilidade a partir do momento em que a família deixa de ter necessidade de ir ao supermercado para ter os seus produtos básicos, numa diversidade de mesa muito grande, que gera um valor relativo muito alto. Por exemplo, uma família com um sisteminha bastante proativa, com a área de até 1.000 metros quadrados, a partir do 7º mês, trabalhando constantemente o sisteminha no escalonamento, ela consegue ter produtos na sua mesa equivalente ao de uma pessoa que tem um salário em torno de R$ 3.800. Então, apesar dele não ter dinheiro no bolso, a fartura, né, a diversidade, ele ter frutas como o mamão, a melancia, ter abóbora, macaxeira, batata doce, ter o peixe, o ovo, o frango, mais o porquinho da Índia, a criação da minhoca para humus e o próprio humus para alimentação, equivalente a essa renda. Então ele não tem dinheiro no bolso, mas a lata, né, a comida está disponível para a família e numa quantidade que mantém toda a qualidade que é recomendada também pelos órgãos de saúde para suprir a necessidade de proteína, de carboidratos, de vitaminas, de minerais, de modo que você vai ter uma melhor eficiência no desenvolvimento das crianças, principalmente a nível escolar, e redução nas consultas médicas também, né, pelas doenças carenciais e nutricionais, e permitir que a família, nessa escola, né, do sisteminha, em pequena escala, a produção para suprir a sua necessidade do dia a dia, encontre oportunidades de negócio no seu entorno. E a partir desse encontro, ela começa a especificar, mudando inclusive, né, a forma de lidar com o sisteminha,
para a geração de renda ou para a geração de negócio. Então isso é muito particular. É de Minas Gerais, tem 2 anos de Maranhão. Sim. Qual a sua percepção com relação à prática do sisteminha aqui no Maranhão? Então, o Maranhão, ele tem um potencial muito grande, né, porque, em geral, a população, tanto urbana, nós temos a área nossa aqui do entorno de São Luís, né, com os municípios de Passo do Lumiar, mesmo Raposa, né, José de Ribamar e mesmo a área periurbana de São Luís. Em plena capital, nós temos uma atividade agrícola muito intensa. Então, grupos de família, é muito comum as pessoas já têm o hábito do crescimento, da prática das hortaliças, criação de pequenos animais. E quando se estende para todas as regiões do Maranhão, isso é mais proeminente. E nós podemos encontrar ainda, além desse potencial da tradição, né, agrícola, rural, a facilidade com que as pessoas conseguem adotar tecnologias novas, no sentido de que, igual no caso do sisteminha, as famílias devem ter, de alguma forma, uma insatisfação com a realidade que ela está vivendo. Então a pessoa quer mudança, quer provocar mudança. E para essas famílias o sisteminha se integra. E a gente consegue encontrar isso com bastante efetividade no Maranhão. As pessoas têm um ar bastante empreendedor, elas labutam dentro das condições, então ele tenta comercializar produtos agropecuários, a gente encontra ele comercializando milho, comercializando frango, visitando pessoas, tentando encontrar opções. Então o sisteminha, ao permitir que ele tenha esse mesmo processo com maior rentabilidade ou maior produtividade daquilo que ele já sabe fazer, a gente consegue ter uma integração e, ao mesmo tempo, uma modificação na realidade produtiva do Estado. Então, o Maranhão, podemos dizer que a bola da vez está avançando Sim. Nas políticas públicas nessa área. Exato. E nós podemos englobar, tem alguns estados, né, que se destacam bem no sisteminha, dependendo do tipo de comunidade que interage melhor com esse aspecto produtivo, né? Então, no Maranhão nós temos potencial com pescadores artesanais, temos potencial com indígenas, temos potencial com o agricultor familiar mesmo, com as associações de pequenos produtores, e nós podemos destacar ainda a efetividade maior para as mulheres. Então, as mulheres já têm um trabalho muito grande, são responsáveis muitas vezes pela criação dos filhos, né, nas cidades menores, nos locais mais afastados, e o sisteminha proporciona essa autonomia, uma vez que gera, nós temos exemplos, por exemplo, próximo aqui de Arari, né, onde tem uma atuação muito forte também com a Estação Conhecimento da Vale, onde está sendo feita a experiência, por exemplo, com 80 famílias de comunidades diferentes, e que a criação do peixe, a integração, a forma de lidar na formação de novas lideranças vem se destacando. Então eu vejo assim, não só o estado do Maranhão, mas também o estado do Piauí, do Ceará, a Bahia, Pernambuco, né, onde o semiárido também tem uma efetividade grande. O sisteminha permite uma economia de água, então diversidades de locais com culturas diferentes e readequações diferentes. E ele vem se ajustando e se adequando bem. Então é o momento certo para que a gente consiga, né, trazer nessa versão do sisteminha comunidades, haver a interação, não só das instituições, e fortalecendo em função da demanda do próprio beneficiário do sisteminha. E para um pesquisador, nada melhor do que ver uma ideia sendo colocada em prática. Com certeza, né? Normalmente, como pesquisador, cientista, você fazer um gol na ciência, né, é diferente de um gol no futebol. No futebol, fez o gol, não tem dúvida, né? A gente se levanta e comemora. Na ciência, muitas vezes, há necessidade de toda uma discussão, de aceitação, de validação, e eu tive o privilégio, né, de desenvolver dentro da universidade, depois com a Embrapa, de ter esse fluxo, né, dessa discussão, ou dessas interações de validação, ainda em vida, né? E poder ver as famílias, que seria o resultado que utiliza o sisteminha, saindo, né, de situações bastante precárias para uma situação
que pode envolver inclusive o empreendedorismo e com uma facilidade de segurança alimentar muito maior. Então é muito gratificante, né? Basta uma família sair dessa situação para que a gente já se sinta com o trabalho realizado. E agora já são dezenas, centenas e vai chegar a milhares de famílias beneficiadas pelo Sisteminha. Olha, que honra conhecer, conversar, bater esse papo com esse pesquisador brilhante, Luiz Carlos Guilherme, pesquisador da Embrapa, e feliz demais de conhecer pessoalmente e realmente ver a sua ideia em vida, né, sendo praticada em todo o Brasil e no nosso querido Maranhão. Foi uma honra, viu? Eu que agradeço. Nosso amigo Luiz Carlos Guilherme, espero recebê-lo em outras edições aqui do Maranhão no Campo. Muito obrigado, eu que me sinto agradecido. Gratidão, uma honra muito grande. No próximo bloco você vai ver a agenda de eventos ligados ao Campo do Maranhão e mais, o artesanato feito com a fibra de palha do Buriti em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Eu volto já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo e agora vamos à nossa agenda com o calendário dos eventos e das principais feiras agropecuárias que movimentam o nosso estado. Confira o calendário das feiras agropecuárias de 2023. 16ª Agrofeira de Bacabal, 16 a 20 de agosto. Festival Maranhense da Cachaça, Cultura e Sabores, São Luís, 31 de agosto a 2 de setembro. 63ª Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão, em São Luís, de 3 a 10 de setembro. Expo Vagem, Vagem Grande, 27 de setembro a 1º de outubro. FEAGRO, Imperatriz, 4 a 7 de outubro. Primeira Expo Barra, Barra do Corda, 6 a 7 de outubro. Expo Ita, Itapecuru Mirim, 13 a 15 de outubro. Feira Agropecuária dos Produtores Rurais de Santa Rita, 20 a 22 de outubro. Expo Capril, em Bequimão, 8 a 12 de novembro. Expo Chapadinha, 1 a 3 de dezembro. E para encerrar essa edição do Maranhão no Campo, a gente vai conhecer um pouco do artesanato feito com a fibra da palha do Buriti em Barreirinhas, desde a colheita até a produção final. Vamos entender como o artesanato da fibra do Buriti transforma a vida de moradores e artesãos na região dos Lençóis Maranhenses. A reportagem é de Márcia Carvalho e Fábio Lima. As belezas naturais dos Lençóis Maranhenses não são a única riqueza de Barreirinhas. Símbolo da identidade cultural do município, o artesanato feito com a fibra da palha do Buriti movimenta a economia local e preserva a história de um povo. Dona Maria tinha apenas 10 anos quando aprendeu os primeiros pontos do crochê do Buriti. Aprendeu com a mãe a alinhavar o futuro com a palha de uma árvore que para a comunidade também significa vida. Nós morávamos num lugar chamado Caeté, na região da praia. E aí eu ia para a escola e eu passava na casa de umas mulheres que tecia, mas era com a linha. E eu tinha vontade de aprender. E a fibra do Buriti, na minha vida, é tudo, né? A artesã é uma das fundadoras da Artecop, uma das primeiras cooperativas da região formadas por mulheres de fibra que têm orgulho da profissão. Me sinto tão feliz de ser uma artesã junto com todas as mulheres daqui. A gente se une, né, para trabalhar, nós trabalhamos junto. E é uma coisa muito boa nós trabalhar junto em grupo. Um trabalho manual que começa nos alagadiços da zona rural da cidade, com a retirada do olho da palmeira nativa. Uma ciência passada de geração em geração. O buritizal da Dona do Carmo fica no povoado Coqueiro, bem pertinho da sede de Barreirinhas. As palmeiras que foram plantadas são uma forma de garantir o extrativismo sustentável que obtém o recurso da natureza sem destruir a floresta.
A gente tira o olho dele lá, da palmeira, só aquela palha, a última palha que está fechada que a gente tira. Aí a gente vai tirar fibra para fazer o material. Só que a gente só volta lá daqui uns 5 meses, que volta na mesma palmeira. Porque se todo mês botar um olho e a gente tirar, o pé morre. A outra missão das artesãs de Barreirinhas é produzir o artesanato e preservar o meio ambiente. É um trabalho que a gente desenvolve junto, né? Além de aprender o artesanato, de ensinar o artesanato, é o que a gente vem trabalhando junto com os jovens, né? Nossos filhos, netos, né? A comunidade em si, a gente tem trabalhado essa parte, que é principalmente a preservação. Porque antigamente já teve bem mais, né? Buriti, porque antigamente não tinha tanta extração, digamos assim. Tem que realmente respeitar, que é a verdade que a gente diz, é respeitar a natureza, porque se não tivesse respeito, a gente não vai ter uma geração futura com artesanato. Após a colheita, vem o manejo até a linha ficar pronta para o uso. Há alguns anos, a dona Sandra e outras 12 artesãs da Associação Boa Vista sobrevivem da venda dos produtos da fibra. É das mãos dessas mulheres que são feitas as indumentárias do Boizinho Barrica, sucesso nos arraiais do Maranhão. Da palmeira, do buriti, nada se perde. Até homem também já está fazendo crochê, entendeu? E é o forte daqui, a fibra do buriti. Olha o olho, né, o buriti não se perde nada. O Centro de Artesanato de Barreirinhas é resultado do sonho das artesãs. Elas desejavam um espaço de maior visibilidade para receber turistas e clientes e, sobretudo, se manterem unidas na missão de conquistar mercado e ganhar um mundo com artesanato feito com a fibra do buriti. Daqui saem bolsas, tapetes, roupas, bijuterias, chapéus. A capacitação teve o apoio do Sebrae. Hoje o meu produto, ele não é vendido só na cidade, não só no estado e não só no país. O Sebrae desenvolve uma série de ações voltadas para promover o artesanato da fibra do buriti. São mais de 20 anos de experiência que nós temos junto a esse grupo, que tanto representa para a economia local. O apoio do Sebrae perpassa por várias soluções, entre elas a capacitação técnica, onde o Sebrae desenvolve habilidades técnicas voltadas para a atividade de artesanato, trazendo para os artesãos, para os empreendedores, experiências práticas e ao mesmo tempo que possam agregar valor ao produto. Além disso, o Sebrae orienta na área empresarial com cursos, treinamentos, oficinas voltadas para a área de planejamento, gestão financeira, atendimento ao cliente, técnicas de vendas, fazendo com que o empreendedor da área de atividade de artesanato consiga, de fato, além da sustentabilidade, também uma maior lucratividade do negócio. Símbolo de uma cultura que resiste, o artesanato da fibra do buriti segue transformando vidas na região de Barreirinhas e provando para o mundo que o produto maranhense preserva o meio ambiente e a memória de um povo. O Maranhão no Campo está chegando ao final. Lembrando que todo sábado, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Assembleia, canal 9.2, também pelas nossas redes sociais, especialmente o nosso canal no YouTube. A reprise vai ao ar aos domingos, às 8 horas da manhã. Obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Que Deus abençoe você com as multiformes bênçãos. Se cuida direitinho e nos reencontraremos em uma nova edição no Maranhão no Campo.